Luiz Adriano e Romero interessam ao Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a essa pergunta, conto também sobre quem é o zagueiro do Palmeiras pretendido pela Fiorentina. Já o Flamengo estabeleceu como meta 3 reforços para metade da temporada. Vamos falar sobre as posições desses atletas. Tem ainda informações importantes sobre Paulinho, atacante ex-Vasco que não descarta retorno ao futebol brasileiro em breve. Tudo sobre Brenner, ex-atacante do São Paulo, com conversas avançadas para se tornar reforço do Internacional. Falo também sobre a Libertadores da América, com a definição da tabela, onde é que vai passar o seu time, em que emissora de TV, além das últimas do mercado. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bem bacana ter vocês por aqui. Antes de mais nada, desejar uma ótima terça-feira, pedir para assistir ao vídeo até o fim, se curtirem não esqueçam de deixar like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá maior sorte. Nessa terça-feira tem jogo da Copa do Brasil, partida de volta do confronto entre Red Bull Bragantino e Goiás. Vitória do Red Bull em Bragança pagando 1,61, o empate paga 3,65 e a vitória do Goiás garante R$ 5,60 para cada real apostado. Já na quarta-feira tem um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos do que Fortaleza e Ceará, com cotações espetaculares. Vitória do Fortaleza pagando 2,24, o empate pagando 3,20 e se der Ceará, R$ 3,20 também. Para não ficar fora dessas e de outras apostas na Aposta Ganha, super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação envolve Flamengo e Andréas Pereira. Giuliano Bertolucci, um dos maiores empresários do futebol no mundo, afirmou que Andréas Pereira será devolvido ao Manchester United. É o fim de qualquer especulação sobre a permanência do volante no rubro-negro. De acordo com Bertolucci, o Andréas vai voltar ao futebol europeu na metade do ano, quando acaba seu contrato de empréstimo, declaração dada pelo Bertolucci ao jornalista Vene Casagrande. Bora contar ainda sobre o Flamengo, que o rubro-negro lidera com folga o ranking de bilheteria do Campeonato Brasileiro. Depois de 8 rodadas, a média de público do Flamengo é de 57 mil pessoas. Na segunda colocação aparece o Corinthians com 36.827 torcedores, terceiro lugar do Ceará com 36.361 torcedores. Na sequência aparecem Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Fortaleza, Fluminense, Atlético Mineiro, Curitiba e Internacional, nessa ordem. Bora falar sobre o São Paulo, que vetou a possibilidade de o Santos mandar sua partida contra o Deportivo Táchira, válida pela Sul-Americana, no Morumbi. Esse confronto está marcado para 6 de julho, um dia antes de o São Paulo, também pela Sul-Americana, receber a Universidade Católica. Esse não é o único problema. Nesse dia 6, tem confronto do Palmeiras marcado contra o Cerro Porteño, também para a cidade de São Paulo, mais especificamente para o Allianz Parque. O detalhe é que o Santos já divulgou para os seus torcedores que tinha a intenção de jogar no Morumbi. Confusão e erro de comunicação entre dirigentes dos dois clubes. Bora falar agora sobre o Grêmio, que decidiu manter Roger Machado. Rolou uma reunião nessa segunda-feira, na volta do time a Porto Alegre, depois do empate com o Vila Nova em Goiânia. E o presidente Romildo Bolzan decidiu mudar sem fazer mudanças, foi a expressão que ele usou. O Roger Machado e os atletas do Grêmio vão ter mais uma chance antes de uma eventual reformulação. O grande problema é que o próximo jogo do Grêmio é justamente contra o Vasco, um dos melhores times da segunda divisão. Para fechar o giro de notícias, contar que o Internacional ficou no empate 1-1 contra o Atlético Goianiense, em partida que fechou a rodada do Brasileirão. Jogo disputado nesta segunda-feira no Beira-Rio. O Inter sai na frente, toma o gol do empate de Churin, ex-jogador do Grêmio, e o Internacional teve todos os números inferiores ao Atlético Goianiense. Menos posse de bola, menos finalizações, menos desarmes. O Dragão poderia ter vencido o jogo. Hora de contar em que emissora o seu time vai se apresentar nos confrontos de oitava de final da Libertadores da América. Corinthians e Boca Juniors terá as duas partidas transmitidas pelo SBT. Já a ESPN ficou com Flamengo e Tolima, Atlético Mineiro e Emelec, Atlético Paranaense e Libertad. A Conmebol TV vai transmitir com exclusividade os jogos do Palmeiras contra o Cerro Porteño.
Já Fortaleza e Estudiantes terá transmissão no Facebook, embora exista um acordo entre o Facebook e a ESPN, pode ser que o confronto do Leão do Pici contra o time argentino também tenha exibição da ESPN. Confrontos que ainda vão demorar bastante para acontecer. A partida de ida ou as partidas de ida estão marcadas para a última semana do mês de junho, enquanto a volta acontece na primeira semana do mês de julho. Bora falar agora sobre Brenner, atacante revelado pelo São Paulo, hoje com 22 anos de idade, mais perto de virar reforço do Internacional. Uma fonte do mercado me procurou nessa segunda-feira para contar que as conversas haviam avançado. Mandei mensagem para um dirigente colorado e ele contou que ainda não está assinado, mas de fato houve bastante avanço nas últimas horas. A ideia do Inter é ficar com o Brenner por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. A vantagem para o Cincinnati era voltar a colocar o Brenner em destaque no futebol americano nesse momento especificamente. O Brenner não tem conseguido render aquilo que se imaginava, especialmente depois de um investimento de 13 milhões de dólares. Na atual temporada, o atacante ex-São Paulo soma 9 partidas, nenhum gol marcado e 2 assistências. Bem pouco para alguém que é atacante. O detalhe pior vem agora. Dos 9 jogos em que ele atuou, 3 como titular e 6 saindo do banco de reservas. Na primeira temporada na Major League Soccer, foram 33 partidas com 8 gols e 1 assistência. Hora de falar sobre Paulinho, ex-atacante do Vasco da Gama e no Bayer Leverkusen desde 2018. Ele participou do programa Bem Amigos do Sport TV nessa segunda-feira e deixou bem clara a possibilidade de voltar ao Brasil. Não nesse momento, mas em junho do ano que vem, quando acaba seu contrato com o time alemão. Frase do Paulinho é a seguinte, abre aspas: "A realidade é que fiz um contrato de 5 anos. Estou finalizando o 4º e a princípio não tem renovação, mas temos que analisar as questões mais burocráticas. Já me perguntaram muitas vezes, estou aberto ao que for melhor para mim. Tenho muito a crescer e evoluir. Futebol brasileiro e mercado europeu são muito bons." Fecha aspas. Declaração é clara, o Paulinho não fecha as portas para voltar ao futebol brasileiro, apesar de ter só 21 anos de idade e muitas vezes para vários atletas seria mais importante jogar no futebol europeu. Passagem no Leverkusen de altos e baixos, chegou a sofrer uma contusão muito grave no joelho em 2020, que atrapalhou todo o seu processo. Na temporada que acabou de se encerrar, em que o Bayer Leverkusen terminou o campeonato alemão em terceiro, o Paulinho disputou 31 partidas com 4 gols e 3 assistências. Nos últimos meses, o Paulinho já teve seu nome especulado em alguns clubes brasileiros, entre eles o Flamengo. Acho que seria bastante interessante pro jogador, até para terminar seu processo de amadurecimento, voltar para um clube grande do futebol brasileiro, mas essa possibilidade vai ficar restrita à metade do ano que vem, quando ele vai poder voltar livre do contrato. Hora de falar sobre o Flamengo, e o torcedor rubro-negro deve receber nas próximas horas uma notícia triste, a confirmação de que Jorge Jesus chegou a um acordo com o Fenerbahçe. Tá tudo alinhavado entre o técnico português e o clube turco, falta apenas a assinatura do contrato e a virada do mês deve determinar a confirmação da ida dele para lá. Assim, fica inviável o retorno de JJ ao rubro-negro, apesar da vontade demonstrada por Jorge Jesus. Falando sobre o Flamengo, a ideia do rubro-negro é trazer 3 reforços pelo menos na metade do ano, informação divulgada pelo site Gol. Os 3 reforços tratados como prioritários hoje são um atacante de lado de campo, especialmente para jogar pelo lado esquerdo, na função que era do Michael. Desde que o atacante se mudou para a Arábia Saudita, essa posição não foi reposta. Função de um volante, ou quem sabe até 2, o Andréas Pereira está indo embora. O Flamengo já tinha uma lacuna nessa posição e esses 2 nomes já são bastante conhecidos. Thiago Mendes, volante do Lyon, que vai para o último ano de contrato na França, e Arturo Vidal, que já deu todas as indicações de que quer jogar no rubro-negro. A terceira e última posição carente na avaliação da diretoria e da comissão técnica é a lateral direita. Isso porque Maurício Isla não terá seu contrato renovado, o chileno fica só até dezembro. Mateuzinho ainda tem convivido com altos e baixos e o Rodinei é outro cujo contrato também termina em 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado. O Flamengo está em busca de alguém que possa chegar para ocupar essa função sem sobressaltos, alguém que possa assumir a condição de titular absoluto para ajudar nessa função que é extremamente importante. Hora de falar sobre o Corinthians com especulações envolvendo atacantes. Nessa segunda-feira circularam notícias de que Luiz Adriano, ex-Palmeiras, e Ángel Romero, que já foi atacante do próprio Corinthians, teriam negociações para voltar ao Parque São Jorge.
Quero começar falando sobre o Luiz Adriano, centroavante de 35 anos de idade, que havia sido dispensado pelo Palmeiras no começo do ano. Ele fechou contrato de 1 ano e meio com o Antalyaspor da Turquia. Só cumpriu os 6 primeiros meses do contrato, ou seja, ainda tem vínculo até junho de 2023. O início dele na Turquia foi dos mais promissores, 16 jogos todos como titular, 4 gols e 2 assistências. Para que ele seja contratado pelo Corinthians, vai haver a necessidade de um acordo entre o Corinthians e o Antalyaspor, além da questão salarial. A informação do interesse do Corinthians no Luiz Adriano foi divulgada pela ESPN. Antes de gravar o vídeo, eu mandei mensagem para 2 fontes minhas no Corinthians. Uma afirmou que não havia ouvido falar sobre esse assunto. A outra contou que não existe nada nesse momento. A minha curiosidade é, para que o Corinthians vai contratar mais um centroavante veterano e com características e condições, especialmente fora do campo, extremamente problemáticas? O Luiz Adriano perdeu muito do seu futebol a partir do momento em que passou a conviver na noite paulista. Vai jogar justamente com o Jô, outro cara que adora sair de noite, tipo da coisa que eu acho que não vingaria. Falando sobre Ángel Romero, de acordo com o jornalista paraguaio, com mais de 500 mil seguidores no Twitter, o Arturo Máximo, o Ángel Romero pode voltar ao timão. A frase usada pelo jornalista foi a seguinte: Ángel Romero voltaria a jogar no Corinthians e só. Foi o suficiente para que muita gente no Paraguai e no Brasil passasse a especular tal possibilidade. A curiosidade é que o Romero passou meses desempregado desde que teve seu contrato rescindido com o São Lourenço. Só que em fevereiro desse ano ele se acertou com o Cruz Azul do México. Desde que foi contratado são 20 partidas com 2 gols marcados. O contrato dele no México termina em 31 de dezembro. Antes disso, acho improvável qualquer possibilidade de acordo, até porque o Corinthians não tem feito contratações pagando direitos econômicos. Mesmo vale para o Luiz Adriano, a menos que o Cruz Azul e o Antalyaspor topassem liberar seus atletas de graça, essas negociações seriam das mais complicadas. Não é o tipo de perfil que o Corinthians busca. Nem sei se o Timão ainda segue na caça de um centroavante, até porque o Jô, depois de um longo e tenebroso inverno, voltou a jogar bem. Mas queria saber a opinião sua a respeito. Luiz Adriano e Ángel Romero. Gosta, não gosta? Use o espaço para comentários e solte sua voz. Bora fechar o vídeo para te contar que história é essa de que tem um zagueiro do Palmeiras que interessa a Fiorentina e também ao Hertha Berlim, time da Alemanha e da Itália. De acordo com uma publicação espanhola, esse jogador do Palmeiras é Kusevich, zagueiro chileno de 26 anos de idade que está servindo nesse momento a seleção do seu país. Kusevich, que é um reserva no Palmeiras, na atual temporada disputou 12 jogos. A matéria afirma que o negócio poderia sair na casa dos 2 milhões de dólares. Já dá para assegurar que com tais cifras não há a menor possibilidade de acordo. É que a Leila Pereira tem deixado bem claro que só vai negociar atletas mediante propostas boas. O Palmeiras chegou a cogitar a possibilidade de vender esse atleta por 12 milhões de dólares, que hoje equivalem a 56 milhões de reais, são 6 vezes mais do que aquilo tem sido especulado na matéria. Kusevich, que tem sido bastante utilizado até por conta de uma dança das cadeiras na zaga palmeirense. O Jailson, que poderia ser improvisado no setor, está machucado. O Luan tem tido muita dificuldade para se colocar à disposição. O Murilo também voltou e já se machucou. É desfalque para o confronto do próximo fim de semana contra o Atlético Mineiro. Palmeiras com vários problemas para esse setor defensivo. Antes de fechar sobre o assunto, só contar que, de acordo com a TIC Sports da Argentina, as negociações entre River Plate e Miguel Ángel Borja, ex-jogador do Palmeiras, deram uma bela avançada. Com um detalhe importante de que o Verdão ainda é dono de 50% dos direitos econômicos do Borja. River Plate estaria disposto a comprar os 50% que pertencem ao Júnior Barranquilla, Júnior que foi eliminado recentemente da Copa Sul-Americana e só tem a reta final do Campeonato Colombiano para disputar essa negociação. Seria fechada agora para a transferência do Borja já para a fase de mata-mata da Libertadores. O centroavante colombiano, que desde que voltou ao Júnior Barranquilla tem 22 partidas e 15 gols marcados. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal e volta de tarde para assistir ao próximo vídeo. Programa do Nicola dessa terça-feira, começando por volta de 7h15. Aguardo a presença de todos. Fechou? Abraço, boa terça!